Sinais silenciosos do câncer do intestino. Tem uma coisa que muita gente faz todos os dias e quase nunca observa. Ir ao banheiro. A pessoa sente gases, barriga inchada, percebe que o intestino mudou, vê que as fezes estão diferentes, sente o desconforto que vai e volta, mas pensa, deve ter sido alguma coisa que eu comi. É exatamente aí que mora o perigo. Porque o intestino ele costuma avisar quando alguma coisa não vai bem. O problema é que os sinais podem começar de forma discreta e muita gente só procura ajuda quando o corpo está gritando. Hoje eu quero falar com você sobre um tema sério aqui, e necessário. Os sinais de alerta do câncer de intestino existem. Não é para criar medo não, é para criar consciência. Porque quando você aprende a observar o seu corpo, você deixa de normalizar sintomas que precisam de investigação. Eu sou a doutora Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em gastroenterologia funcional e metabolômica. Nesse vídeo eu vou te mostrar 7 sinais silenciosos que podem aparecer quando o intestino não está saudável. Quais exames podem ajudar na investigação e o que você pode começar a fazer para reduzir a inflamação e cuidar melhor da sua saúde intestinal. Antes de tudo, eu vou te dizer uma coisa importante aqui, ó. Ter um desses sinais não significa que você tem câncer. Muitos sintomas intestinais aparecem em quadros benignos, como constipação, síndrome do intestino irritável, intolerâncias alimentares, hemorroidas, disbiose, parasitoses ou doenças inflamatórias. Mas quando esses sinais persistem, mudam seu padrão ou aparecem associados a outros sintomas, tem que ser investigado. O primeiro sinal é a mudança persistente no funcionamento do intestino. Cada pessoa tem um padrão. Tem gente que evacua todos os dias, tem gente que evacua em dias alternados. O problema não é apenas a frequência, o problema é quando o seu padrão muda. Você era uma pessoa com intestino regular e de repente você começa a alternar entre prisão de ventre e diarreia. Ou começa a ficar muitos dias sem evacuar, ou você passa a ter urgência para ir ao banheiro. O corpo ele não muda de ritmo à toa não. Se essa alteração dura dias ou semanas, principalmente se vem junto com dor, sangue, perda de peso ou cansaço, merece avaliação rápida. O segundo sinal é a presença de sangue nas fezes ou alteração importante na cor das fezes. Eu sei que muita gente tem vergonha de falar sobre isso, mas você tem que olhar para suas fezes. Isso é autocuidado. Sangue vivo pode acontecer por hemorroidas ou fissuras, mas também pode ser sinal de algo que tem que ser investigado. Fezes muito escuras, com odor diferente, um aspecto estranho também merece atenção, principalmente quando isso não tem explicação clara pela alimentação ou por algum medicamento. O exame de sangue oculto nas fezes pode ajudar a identificar sangramentos que não aparecem a olho nu, mas quem define a melhor investigação é o seu médico. O terceiro sinal é a sensação de evacuação incompleta. É quando você vai ao banheiro, evacua, mas você continua com a sensação de que ainda precisava evacuar mais. Algumas pessoas também percebem vontade frequente de ir ao banheiro, mas eliminam pouca quantidade. Esse sintoma pode ter várias causas, mas quando aparece de forma nova, persistente, principalmente junto com fezes mais finas, sangue ou dor, não deve ser ignorado. O quarto sinal é a mudança no formato das fezes. Fezes muito finas, em fita, muito endurecidas, em bolinhas, líquidas por muitos dias ou com muco de forma recorrente mostram que algo mudou no trânsito intestinal ou na mucosa. O ideal é que as fezes tenham consistência formada, saída fácil, sem esforço exagerado e sem dor. Quando a evacuação vira um sofrimento, quando você precisa fazer muita força ou quando o formato muda de maneira persistente, o intestino está mandando uma mensagem. E aqui eu quero te entregar uma informação importante aqui, ó. O intestino não é apenas um tubo por onde a comida passa. Ele participa da digestão, da absorção de nutrientes, da sua imunidade, da produção de substâncias importantes para o equilíbrio do corpo e da comunicação com o sistema nervoso. Quando o intestino ele vive inflamado, a repercussão pode aparecer na sua energia, na pele, no humor, na imunidade, no metabolismo e na sua disposição. Então, se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor o seu corpo, já se inscreva no canal, porque aqui eu ensino saúde de forma prática, profunda e sem terrorismo. O quinto sinal é a dor abdominal frequente ou desconforto que sempre volta. Todo mundo pode ter gases ou dor de barriga em algum momento, mas dor recorrente não tem que ser tratada como normal. Dor que aparece sempre no mesmo local, cólicas persistentes, desconforto abdominal que piora com o tempo ou dor associada à alteração das fezes tem que ser avaliada. O intestino pode inflamar, distender, fermentar em excesso ou apresentar dificuldade de trânsito. E a investigação existe justamente para separar o que é funcional, o que é inflamatório e o que pode ser algo mais sério. O sexto sinal é o cansaço fora do normal.
especialmente quando vem junto com anemia ou ferritina baixa. Muita gente acha que câncer de intestino sempre começa com dor. Não, às vezes o primeiro sinal é a anemia que não melhora, uma fraqueza sem explicação, uma palidez, uma tontura, uma queda importante de energia. Isso pode acontecer porque pequenos sangramentos podem passar despercebidos. Então, quando uma pessoa tem anemia sem causa clara, principalmente se também tem sintomas intestinais, tem que investigar a origem. O sétimo sinal é a perda de peso sem explicação. Emagrecer sem mudar alimentação, sem mudar treino, sem fazer nenhum processo intencional de perda de peso, não deve ser comemorado automaticamente. O corpo ele pode perder peso por várias razões. Alterações hormonais, inflamação, má absorção, infecção, doença autoimune e também câncer. Então, se você perdeu peso sem entender o motivo, especialmente se ele veio junto com falta de apetite, com alguma alteração intestinal, dor ou cansaço, procure avaliação médica. Agora vamos falar dos exames. Quando existe suspeita ou sinais persistentes, o médico pode solicitar exame de sangue, avaliação de anemia, marcadores inflamatórios, sangue oculto nas fezes, exame de imagem e, dependendo do caso, colonoscopia. A colonoscopia é um exame muito importante, porque ela permite visualizar o intestino grosso, identificar pólipo, lesão ou alterações que precisam de biópsia ou remoção. Pessoas com histórico familiar podem precisar investigar mais cedo, tem que investigar mais cedo. E em muitos protocolos internacionais, pessoas de risco habitual são orientadas a conversar sobre rastreamento a partir de 40, 45 anos. O mais importante, não espere o sintoma ficar grave para procurar ajuda. O que você pode fazer na prevenção? Primeiro, cuidar da sua alimentação, sem sombra de dúvidas. Uma alimentação rica em comida de verdade, vegetais, frutas, legumes, verduras, frango, carne, fibras, ajudam o intestino a funcionar melhor. As fibras alimentam bactérias boas, sim, vão ajudar a melhorar o trânsito intestinal, ajudam na formação das fezes, mas atenção! Quem tem intestino muito inflamado, distensão importante ou doença intestinal, precisa ter cuidado com fibra, porque nem todo intestino vai tolerar tudo logo no início. Segundo, reduza o ultraprocessado, embutido, carne processada, presunto, salsicha, salame, mortadela, peito peru industrializado. Isso aí não tem que ser rotina. Linguiça não presta. Esse tipo de alimento está associado a maior risco de câncer coloretal e também costuma vir junto com excesso de sódio, de conservante, de aditivo. Fica achando que é terrorismo não, porque não é não. É sobre frequência, sobre o que está naqueles alimentos. O que você faz todos os dias pesa muito mais do que uma exceção. Terceira, hidratação. Faz ressecado, intestino lento, constipado. Tem a ver também com a quantidade de água. Muita gente quer melhorar o intestino com suplemento, mas esquece de beber água, de mastigar bem, de uma rotina certa, da comida de verdade. Quarto, movimente o corpo. Atividade física melhora a sensibilidade à insulina, reduz a inflamação, estimula o trânsito intestinal. Quando eu falo de exercício, eu não estou falando de perfeição, estou falando de uma consistência. Comece com a caminhada, faça musculação, tem bicicleta, tem dança, tem pilates, o que couber na sua vida. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Quinto, observe seu intestino sem vergonha, olhe para suas fezes. Veja a frequência, o formato, o odor, presença de sangue, de muco, se você tem esforço a evacuar, se dói. Isso é informação clínica. O seu banheiro ele pode te dar pista aí sobre a sua saúde. Muita gente assiste a um vídeo como esse, entende que precisa mudar, mas fecha o vídeo e pensa, tá, e agora eu começo por onde? Eu criei meu programa de desinformação para te ajudar. Lá dentro eu organizo tudo. Alimentação, rotina, sono, suplementação, te respondo todas as dúvidas para você não ficar perdida tentando montar a dieta sozinha. Tenho cardápios prontos, módulos de alimentação dessa rotina, de como aplicar na prática, qual suplemento realmente pode ajudar a melhorar junto com essa mudança no estilo de vida. Porque cuidar do intestino não é só tomar um chá ou cortar um alimento por 3 dias, não. É construir uma rotina, aprender o que comer, como montar o prato, como organizar os horários, como melhorar o sono, como ajustar a hidratação, como usar a suplementação com inteligência e como diminuir esses estímulos inflamatórios que estão mantendo aquele corpo inchado, desregulado. O link do programa eu deixei na descrição do vídeo. Ali você vai encontrar um caminho ali organizado para colocar em prática o que eu ensino aqui.